Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um Papo com o Especialista. Hoje, o nosso papo é sobre a B3. A empresa acabou de soltar os resultados do terceiro trimestre de 2025 e a gente vai mergulhar fundo para entender o que esses números realmente estão dizendo. E a pergunta que fica no ar, que todo mundo no mercado está se fazendo é: esses números mostram uma B3 resiliente, aguentando tranco, ou será que são os primeiros sinais de uma estagnação? É exatamente essa questão que a gente vai responder hoje. Então, para a gente organizar a conversa, nosso roteiro é esse aqui. Primeiro, qual foi o grande destaque do trimestre? Depois, a gente entra de cabeça nos números. Daí vamos ver o que está puxando o crescimento, quais são os pontos de atenção, os riscos, né? E para fechar, a gente olha para o futuro. O que esperar da B3? Bora lá? Bom, começando então pelo grande destaque, a manchete desses resultados, sem dúvida nenhuma, foi a resiliência operacional da B3, junto com uma disciplina de custos, olha, impressionante. Pensa só, num trimestre em que o negócio principal da B3, aquele que todo mundo conhece, o de ações, passou por um aperto, a capacidade da empresa de segurar as despesas foi exemplar. Esse foi o ponto alto com certeza. E isso leva a gente para um número que, olha, salta aos olhos. Olha só que dado interessante. As despesas operacionais subiram só 1,2% no ano. Para colocar isso em perspectiva, esse número veio bem abaixo da inflação do período. O que isso quer dizer? Que a B3 ficou mais eficiente, mesmo fazendo investimentos em tecnologia. É esse controle de custos que segura as pontas e sustenta a lucratividade quando a receita não ajuda tanto. Ok, então agora vamos para o coração da nossa análise, né? Os números principais. Vamos ver como a B3 se saiu financeiramente neste trimestre. Essa tabela aqui dá para a gente o panorama geral. A gente vê um crescimento, assim, modesto, mas ainda é um crescimento. A receita líquida subiu 2,1%, o EBITDA recorrente 1,2% e o lucro líquido 2,6%. O único pontinho de atenção aqui que vale a pena destacar é essa leve quedinha na margem EBITDA. A gente já vai entender por que isso aconteceu. Vamos focar primeiro na receita líquida, quase 2 bilhões e meio de reais. Olha, um crescimento de 2,1% pode até parecer pouco à primeira vista, né? Mas, se a gente pensar no cenário super desafiador para a bolsa, conseguir crescer a receita significa uma coisa: tem outras áreas do negócio compensando, e compensando muito bem. E aqui, a famosa margem EBITDA, 69,5%. Pessoal, isso ainda é uma margem absurdamente alta, tá? Uma das maiores da nossa bolsa. Mas ela está sofrendo uma pressãozinha, caiu um pouco em relação ao ano passado. Isso é um sinal de que a mudança no mix de produtos, nas fontes de receita, está pesando um pouquinho no resultado, mesmo com aquele controle de custos que a gente comentou. Então, peraí, se a principal fonte de receita, que é a renda variável, não foi bem, o que é que segurou o resultado? É isso que a gente vai ver agora. Quais foram os verdadeiros motores de crescimento da B3? Essa frase aqui, que veio do próprio relatório da B3, resume perfeitamente a história. O que ela mostra? Que o modelo de negócios diversificado da companhia está funcionando. A aposta estratégica que eles fizeram lá atrás está se pagando. A B3 hoje é muito mais do que só uma bolsa de ações. E olha só, este gráfico ele deixa isso claríssimo. Enquanto a receita com renda variável com ações caiu 6,5%, olha a explosão de crescimento nas outras áreas. A parte de plataformas e dados subiu mais de 18%. O estoque de renda fixa cresceu mais de 17%. É exatamente isso, um negócio compensando o outro. É a prova de que o modelo de negócios deles está ficando à prova de tempo ruim. E tem um outro motor de crescimento aqui que é a geração de caixa forte e o retorno para quem é acionista. Só nesse trimestre a B3 distribuiu 1 bilhão e 300 milhões de reais. Isso foi feito via recompra de ações e também JCP, o juro sobre capital próprio. Isso é um sinal claro da saúde financeira da empresa e do compromisso dela em remunerar quem investe no negócio. Mas claro, nem tudo são flores, né? Agora a gente precisa falar da parte que todo investidor tem que prestar muita atenção: os desafios, os riscos que estão no radar da B3. E aqui está o principal ponto negativo, sem rodeios. O core business, o coração do negócio da B3, que é a renda variável, teve o seu pior terceiro trimestre desde 2019. Pessoal, esse é um dado muito forte. Ele mostra o tamanho do desafio que a B3 tem pela frente na sua área mais tradicional. Traduzindo isso em números, o volume médio negociado por dia, o famoso ADTV, ficou em 21,8 bilhões de reais.
Isso representa uma queda de 6,5% na comparação com o mesmo período do ano passado. É esse número que está pressionando a receita do segmento de listados para baixo. Tá, mas por que isso está acontecendo? A resposta, em grande parte, está no cenário macroeconômico. A gente tem uma Selic a 15%, o que faz a renda fixa ser muito mais atrativa que a bolsa, né? Some a isso as incertezas fiscais aqui no Brasil que espantam o investidor estrangeiro e ainda a competição com outros mercados como México e Índia. Pronto, está formada a tempestade perfeita para o nosso mercado de ações. Beleza? Já entendemos o cenário atual. A foto do momento. Agora, a pergunta de $1 milhão é: e daqui para frente, o que a gente pode esperar da B3? Vamos dar uma olhada nas perspectivas de futuro. Olha, o futuro da B3 parece estar sendo construído em algumas avenidas de crescimento bem claras. A primeira é tecnologia, com o lançamento da plataforma de inteligência artificial Bridgewise, uma aposta clara em dados. A segunda é a expansão internacional, com parcerias importantes como essa com a Bolsa de Singapura para negociar futuros do real. E a terceira, que já está dando resultado, é mergulhar ainda mais fundo em mercados de crédito e do setor imobiliário. E aqui está o pulo do gato, o ponto crucial da análise. A tese de investimento de longo prazo na B3 não é mais a mesma. Ela deixou de ser só a Bolsa do Brasil. Agora a B3 está se transformando num verdadeiro ecossistema de tecnologia e dados. A empresa tem um fosso competitivo, um moat, como o mercado gosta de falar, que é gigantesco. Ou seja, é muito difícil para alguém competir com ela. E ela está usando essa vantagem toda para se tornar cada vez mais forte e diversificada. Então, depois de analisar tudo isso, como é que fica a situação para quem já investe ou para quem está pensando em investir na B3? Qual é o veredito final sobre esses resultados? Vamos resumir em 3 pontos para ficar bem claro. Primeiro, a análise. Os resultados foram sólidos, mas mistos. A diversificação foi a grande heroína do trimestre, mas o negócio principal, o de ações, apanhou. Segundo, a nossa opinião. No geral, os resultados vieram em linha com o que o mercado esperava, mostrando resiliência, sem grandes sustos, nem para cima nem para baixo. E terceiro, o guidance, ou seja, o que a própria empresa está sinalizando. O foco total agora vai ser em monetizar esses novos investimentos em dados e tecnologia. É dali que eles esperam que venha o crescimento. E você, o que achou desses resultados da B3? Você é acionista ou está pensando em investir? Deixe seu comentário aqui embaixo, eu quero saber a sua opinião. E se você gosta desse tipo de análise e quer se manter informado sobre a Bolsa de Valores, não se esqueça de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para não perder o próximo papo com o especialista. Um abraço e até a próxima!